Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com alegria, com fé, gratidão no coração, bom ânimo, esperança. No Senhor está a nossa esperança. Trazei à memória aquilo que te dá esperança. Fale com Deus. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desliga esse áudio e vá primeiro falar com Deus. A nossa primeira atitude diária é falarmos com Deus. É consagrarmos tudo o que fizermos, tudo o que formos fazer a Deus. E assim teremos os nossos planos bem-sucedidos. É invocar a presença do Senhor na tua vida, porque é o Senhor que nos dirige a fazer o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 2 de agosto de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. 1 Pedro, primeiro capítulo, dos versículos 13 ao 16, onde a Bíblia vai nos falar sobre santidade. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre santidade. Santidade. Nós somos feituras de Deus. Fomos criados em Cristo Jesus para andarmos nas boas obras, para alcançarmos a santidade. O Senhor, Ele está nos moldando para apresentarmos de espírito, alma e corpo irrepreensíveis diante de Deus até a vinda do nosso Senhor. E nós só vamos apresentar desse modo se nos esforçarmos e buscarmos a santidade. E como buscamos a santidade? Primeiro, negando a nós mesmos. Nós precisamos negar essa nossa carne, porque uma vez dirigidos pela nossa carne, nós vamos sendo conduzidos ao inferno. A nossa carne, se não for dominada, ela não resiste ao diabo, ela não resiste aos manjares deste mundo, ela não consegue vencer, senão na presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos diariamente invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dirige a acertarmos, a negar a nós mesmos, a recusar as coisas deste mundo, a recusar aquilo que o diabo vem de prato a você. Porque todos os dias ele coloca pedras para você tropeçar, ciladas, armadilhas. E olha, às vezes nós tropeçamos nas pequenas pedras. Ah, é só uma mentirinha. Às vezes uma pessoa liga para você e você pede para dizer que você não está. É só uma mentirinha. Não tem mentirinha, não tem mentirona. Ah, é só uma cobicinha. Cuidado com os teus olhos, com a tua língua.
Nós precisamos vigiar, vigilância. Jesus ele vai dizer a Pedro, João e Tiago, quando ele convida eles para orar com ele. Convida, eu nem digo convoca, porque o Senhor nos convoca todos os dias a orarmos. Mas às vezes a nossa carne é tão fraca, não resistimos à tentação de um sono. Às vezes colocamos para acordar na madrugada para orarmos, mas a nossa carne é tão fraca que não resiste à tentação de um sono, de um leito, de cama e não consigo levantar. Nós precisamos dominar essa nossa carne, porque a nossa carne, se não dominada, ela nos impede de fazer tudo aquilo que Deus quer que façamos. Segundo, carregue a cruz. Você tem um chamado. Exerça o seu chamado, e o seu chamado é para edificar vidas, e uma vez que você edifica vidas, você vai sendo edificado por Deus. Nós precisamos ser exemplo, ser testemunha viva da presença do Senhor, sermos referência de fé na vida das pessoas. Será que as pessoas têm olhado a você e visto uma mulher de Deus, um homem de Deus? Nós precisamos ser daqueles que as pessoas, quando nos olham, dizem assim: ali vai um homem cheio da presença do Senhor. Ali vai uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher cheia da presença do Senhor. Terceiro, segue a Jesus. Segue os passos. Em tudo que você for fazer, antes pergunte: será que Jesus faria isso? Se a resposta for sim, faça correndo. Se a resposta for não, ou surgir dúvida ao seu coração, não faça. Porque de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Deus ele não permite um espírito de confusão. Pelo contrário, Ele te coloca a certeza do que deve ser feito. Porque Deus, o Senhor, é a verdade. E é pela verdade que você deve andar. Nós precisamos seguir Jesus. E Ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12:14. Viva em paz com todos, em paz com todos. Com todos. Busque a santidade, sem a qual não veremos a face de Deus. Você tem buscado, se esforçado a buscar a santidade? Jesus, quando ele encontra com aquela mulher que iria ser apedrejada porque foi pega em adultério, ele diz para aquela mulher: mulher, alguém te condenou? Ela responde: não, Senhor. E ele replica: nem eu te condeno. Mas ele pede algo para aquela mulher: vais e não peques mais. É como se ele dissesse assim: vais e busque a santidade para a sua vida. Busque ser santa. Nós precisamos diariamente buscar nos corrigir, arrancar de nós aquilo que é de caráter imprestável, de caráter perverso, de caráter corrompido. Nós precisamos. Porque se não for assim, se nós não dominarmos essa carne e buscar nos corrigir, sermos moldados segundo a vontade de Deus, nós não alcançaremos os céus. Eu já disse que a graça não é de graça. A graça não é barata. Tem um preço de sangue. Às vezes, com toda certeza, aliás, não foi pago por você, mas foi pago por Jesus na cruz. Reconheça esse amor de cruz, esse amor que salva.
Porque quando nós reconhecemos esse amor na cruz do Calvário, quando assim nós reconhecemos, nós lembramos que Ele já levou sobre Ele os nossos pecados. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E se de fato eu creio, eu o obedeço. Se eu o tenho como Senhor, eu o obedeço. Se eu o tenho como meu Salvador, eu trago à minha memória essa esperança. Eu visto o capacete da salvação. Na minha mente não sai. Fica fixo que eu serei salvo. E eu sei que eu serei salvo por meio da fé. E a fé que gera obediência. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Nós precisamos buscar essa santidade. Obedecer a Deus, porque quando nós obedecemos a Deus, nós vamos sendo santificados. Quando nós obedecemos a Deus, seguimos os seus passos, nós estamos simplesmente dizendo assim para Deus: Deus, eu quero ser santo, assim como Tu és. Eu quero ser a Sua imagem e semelhança, pelo qual motivo eu fui criado. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança a Ele. O homem começou a mudar essa rota, mas o Senhor, por meio da Tua graça, por meio do Teu grande amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, por amor de nós, a ser crucificado. Amém? Amém? Busque a santidade, sem a qual não veremos a face de Deus. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai. Deus, oh Senhor, obrigada por essa palavra que nos direciona, que confirma ao nosso coração, à nossa mente, a necessidade de vivermos em paz com todos, de buscarmos a santidade. Ah, Senhor, sê conosco, Pai, nos dirige pelo único caminho que salva, pelo único caminho do amor de fato. Senhor, sê conosco. Em o nome do Senhor Jesus, sê conosco. Que nós possamos, Deus, a cada dia sermos melhores em Ti, melhores, de uma mente renovada, um espírito renovado. Sê conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. Compartilhe esse áudio devocional com seus amigos, com os grupos aos quais você pertence. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.